Olá, meninas, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Dia dos Finados. E eu quero agradecer simplesmente por todas vocês que aceitaram o convite para podermos relembrarmos os melhores momentos da temporada e também botar o papo em dia sobre o que vocês acharam da temporada em geral e também conversar com nossas 3 finalistas para decidir o que elas acharam de todo o trajeto ao longo da temporada. Então, vamos começar. Bom, vamos começar aqui, né, com o primeiro tópico, que é o mais importante que foi no começo, né, de vocês, né, já que a Honeybee foi uma competidora secreta, a Tula Malula fez as audições e foi revelada logo depois, e nossas queridas Mila e Victor ganharam as audições e agora elas ficaram como o top 4, né? Então, o top 4 todinho aqui na frente. Mas o primeiro tópico é o que vocês acharam em específico do capítulo de Cordel, né? Porque foi a nossa estreia, o capítulo das literaturas de Cordel. E nos capítulos seguintes tivemos uma eliminação bem chocante, né? Porque muitas de vocês disseram que a Saphira the Witch poderia ser uma possível finalista e tudo mais, e com certeza ela é muito talentosa. Só que infelizmente ela foi a primeira a deixar a foto dela no drag altar. Então, o que vocês lembram desse momento? Eu gostei muito da estreia do show. Eu acredito que foi uma experiência muito bacana para todo mundo, então suponho eu que foi algo agradável. Inclusive, vai ser nas próximas temporadas também, com certeza. É um show que foi muito receptivo. E em relação à eliminação da Saphira, eu imaginei que ela ia estar no top também, no top 3 da temporada, top 4. Eu achei que ela tinha grandes chances de ir para a final. Então, assim, fiquei muito surpreso com a eliminação dela. Bom, assim, sobre o primeiro capítulo eu gostei muito, porque eu achei muito legal, sabe? O tema, os looks, tudo, eu achei muito chique. E aí, também gostei que o primeiro capítulo apresentou o Nordeste mesmo, que é uma região do Brasil que muitas vezes é muito subestimada. Então eu gostei muito. E sobre a eliminação da Safira, né? Eu achei meio chocante, mas assim, não tem como contestar a opinião dos jurados, né? Como a Tula já disse há muito tempo, quando a gente se coloca em uma competição, a gente tá sendo julgado pelo gosto dos outros, né? E aí acaba que a gente pode fazer uma coisa que pra gente tava bonito, mas a partir do gosto dos outros não tava bonito, mas não agradou tanto, entendeu? Então, pra mim foi uma eliminação chocante, porém, acho que talvez ela tivesse que ir pra vir e ganhar um All Stars, quem sabe? Bom, o episódio de estreia eu achei muito bom. Eu acho que eu falei em um dos depoimentos, mas eu amei o tema. Eu acho que foi super representativo, homenagear o Nordeste logo de primeira, assim.
Eu confesso que fiquei bem chateado com a minha amiga Safira ter saído, porque eu e ela temos uma ligação muito forte, porque a primeira pessoa que eu conversei quando eu entrei no mundo paper foi a mãe dela, a Jade DeWitt, e logo a gente ficou muito próxima e automaticamente eu conheci ela, né? Então ficamos muito amigas. Então eu fiquei bem chateada por ela ter saído, mas é a vida, né? Era ela ou eu. De quem? Safira? Ela participou mesmo? Brincadeira. Achei o segundo episódio, o do Mais Tarsila, merecidíssimo ela ter sido eliminada. Não acho que não tinha ninguém pior que ela. O look não tinha forma e o look dela me lembra o mesmo look da promo. Parece que ela só mudou as cores. O look parecia que ela pegou várias formas geométricas, pintou e colocou no corpo. Então, acho merecido sim ter sido eliminada. Não gostei. E é isso. Então, queria ouvir agora também da DJ Mila e também da Tula Malula por terem ganhado o capítulo 2, né, do Carnaval Tarsila do Amaral, que muitas de vocês julgaram ser bem difícil, mas que conseguiram conquistar a primeira vitória dupla da temporada. E infelizmente a Victor, ela conquistou aquela primeira dublagem com eliminação. E ela sobreviveu a primeira dublagem com eliminação, porque no primeiro episódio não teve eliminações, né? Mas então, o que vocês acham disso tudo? Eu vou ser totalmente muito sincero com isso. Eu dei um grito na minha cama, eu tava com meu namorado, eu dei um grito muito alto, que eu fiquei tipo, ganhar! Mentira! Acho que foi meio que a validação do nossa, realmente, se eu seguir as críticas dos jurados, eu vou ter êxito. Só que, na verdade, quando eu vi as notas, eu vi que não foi os jurados normais que me deram as notas. Foi o jurado convidado, que por causa dele eu tive um êxito muito grande. Então, ele viu a primeira vez o meu desenho e gostou muito. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E foi aí que eu comecei a perceber que, tipo, nossa, e eu empatei com a Mila, né? Tá bom, fazer o quê, né? Então, eu fiquei muito feliz por ter ganhado, mas todo o decorrer de como eu ganhei, eu me senti meio tipo, acho que foi sorte só. Mas ter ganhado depois de um bottom me deixou bem animado. Me deixou bem animado e eu achei que, tipo, eu teria uma esperança. Eu não estava esperando vencer o primeiro desafio porque as queens estavam muito ferozes durante o processo de criação de tudo, e quando o show começou eu vi que tinha muitos looks com grandes potenciais também, então eu fiquei meio assim, eu acho que eu vou bem, mas eu não sei se eu posso ganhar isso aqui. E aí eu ganhei, fiquei muito surpreso, eu fiquei muito feliz, inclusive eu achei que foi merecido, não vou me colocar para baixo agora, então eu acho que foi um lance muito legal. Eu não costumei muito bem nas vezes que eu participei anteriormente, mas ter ido bem nesse capítulo foi uma grande virada de chave para mim, como competidor. Bom, assim, pra mim foi muito especial, porque primeiro porque, né, eu escolhi fazer o Abaporu. Quando eu escolhi fazer o Abaporu, né, aí disseram, né, que era muito difícil. Porém, era a única obra que me veio à cabeça no começo e já me veio uma ideia super rápido do que fazer no look, né? E aí, eu achei muito legal, eu achei extremamente importante pra mim, porque pra mim foi muito, muito, muito bom. Acho que foi um dos meus melhores looks, tipo assim, na minha opinião, durante toda a temporada. Só não vi ainda mais TV Manchete, porque pra mim foi babado. Mas eu amei muito, eu amei seriamente muito, porque eu acho incrível. Eu achei muito bom, a categoria era boa, os looks todos foram bons, e ter garantido um high depois de um safe deu aquele alívio, do tipo, tá, se eu continuar, se eu me jogar nessa onda, eu posso continuar na competição. Nossa, eu fiquei muito com medo naquele dia, aquela sensação de, ai meu Deus, eu posso ser eliminada. Ai, não. É um sentimento que eu não gostei de ter passado. Nossa, o medo de me tornar Chanel do Carnavalinha, tadinha, que é toda babadeira e sai no primeiro episódio, mas
Graças a Deus não veio aí a eliminação. Muito feliz porque, né? Gente, olha tudo que eu vivi depois daquele primeiro episódio. Cada look que o Carnaval me possibilitou a produzir. Looks, assim, que eu estou completamente apaixonado por todos. Assim, acho que de todas as races que eu já participei, o Carnaval é um dos que eu mais tive orgulho dos meus looks. Pelos fãs e a todos que nos assistem, que compartilham e seguem o show, disseram que o capítulo 3, para mim, teve uma das melhores categorias do show, que foi a categoria de Parintins. Queria saber de cada uma de vocês, o que vocês acharam quando foi revelado que o capítulo 3 seria a mais Parintins. Bom, assim, pra mim o capítulo 3 ele foi bem morno, na verdade. Eu gostei muito do desafio, gostei muito de trabalhar com as meninas, né? Porque a Roberta e a Tula foram as pessoas que mais me aproximei durante a competição, né? De participantes concorrentes. Os looks também foram bons, isso é inegável. Mas eu só acho que teve coisa na logística, né? Do desafio, às vezes ali uma coisa com tempo, essas coisas. Mas pra mim foi um capítulo mais ou menos, sabe? Eu acho que todos os looks foram bonitos, não tenho do que reclamar. Só da questão da logística do tempo mesmo, né? Eu gostei muito do episódio, achei que a minha equipe foi muito legal trabalhar com elas, foi muito divertido. Mesmo a gente perdendo, eu acho que foi muito legal ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei. Eu amei fazer o look que eu fiz, acho que meu look tá incrível. Porém, eu não concordo com quem ganhou. Ai, novamente, ai, tô amarga. Sim, muito. Pra mim, a Victor merecia aquele win, porque o look da Victor tava totalmente elevado acima do da Mila. E outra, me criticaram horrores no primeiro episódio, falando que tinha muita coisa acontecendo, que não dava pra ver onde começava e terminava o meu desenho. E o da Mila, a mesma coisa. Parece que ela jogou um cobertor em cima dela e pronto, vamos de runway. E, então, pra mim, novamente, eu acho que a forma com que os jurados julgam os episódios foi muito recorrente às mesmas críticas que eu penso. Acho que a Victor mereceu muito ganhar aquele episódio. A Kant estava muito legal, o look, mas parecia só um look de passista. Eu acho que foi o episódio onde a Honey mais se desafiou e foi muito divertido trabalhar com elas. E é isso. E eu gostei muito. Eu acho que a Tula fica linda de azul. Muito linda. O capítulo 3 foi meu favorito. Trabalhar em grupo foi com a Victor e com a Canticultor foi incrível. Eu acho que foi o meu desafio que mais deu trabalho, porque eu acabei fazendo um look muito grande, que eu considero um dos melhores dos que eu já desenhei até hoje. E ele foi um look muito trabalhoso, foi o episódio assim que eu considerei muito difícil, né? Eu e meu grupo, a gente mandou muito bem, a gente chegou lá no top do episódio e foi simplesmente surreal. A qualidade do segundo grupo também estava incrível, então foi um episódio muito acirrado. Eu acho que para mim foi um dos episódios que teve a maior coleção de looks bons dentro da própria temporada. Não tinha ninguém ali que foi ruim, simplesmente foram todas boas. Aí eu amo Parintins, mesmo sendo daqui de Minas, né? Bem longe, mas eu amo a cultura, eu gosto das músicas, eu sempre assisto, né, no YouTube mesmo, a cobertura oficial. E quando eu descobri que era Parintins, eu surtei, falei, meu Deus, eu preciso fazer algo gigante que impacta, porque Parintins é isso, é você trazer a cultura do, né, da região, dos povos indígenas e fazer aquela coisa gigante que eles sempre fazem. E ainda mais eu, como responsável pela Cunhã, eu tinha que fazer algo gigante. E eu fui lá e dei meu máximo, fiz aquele look gigantesco. Confesso que demorei horrores. Meu aplicativo foi embora porque pesou, porque o tamanho do arquivo teve que ser o dobro para poder caber. Meu aplicativo apagou todo o resto, um bastidor. Apagou todos os outros looks que eu tinha feito. Sim, o que me sobrou hoje em dia são os prints, porque no arquivo mesmo, no Ibis Paint que eu desenho, foi tudo embora, porque o look travou o aplicativo todo e sem querer apagou tudo. Mas pelo menos compensou, porque eu amei o resultado. E gerou muita controvérsia, né? Vamos ser
um pouco sinceros. Mesmo tendo problemas, né, com o imprevisto, problemas com a entrega, muitas de vocês não concordaram em específico com opiniões dos jurados, né, no capítulo 3. E eu queria justamente ouvir a opinião sincera de vocês sobre as colocações e o que vocês sentiram no capítulo 3. E principalmente eu quero ouvir de vocês, que muitas de vocês ficaram bem tristes, né, com a eliminação da nossa querida Robeca, que deixou o capítulo 3. Como eu disse anteriormente, que eu não costumava ir muito bem nas competições que eu estava participando anteriormente, conquistar 2 wins, assim, e ser a primeira a ter um em duplo, né? Tipo, ter 2 vitórias dentro do programa foi absurdo. Eu vou dizer assim, absurdo, porque eu imaginei que eu pudesse cair cedo dentro da temporada, eu não estava imaginando que eu ia tão longe, então ter 2 vitórias e ser o primeiro a conquistar isso dentro da temporada foi uma coisa muito boa para mim. Fiquei um pouco incrédulo depois de um tempo, fiquei meio sem acreditar, mas fazer o quê, né? Quando a gente é bom no que faz, a gente consegue essas coisas. E assim, eu acho que o meu trio de experiência de desenho tem muito menos do que as outras que tinham mais tempo. Então, querendo ou não, falando sobre qualidade de desenho, realmente o desenho das 3 estava melhor que os nossos. E eu concordo super com quem tenha saído, porque concordo que o look dela era o mais inferior, mas eu não concordo com quem ganhou. Eu ainda acho que o time vermelho ganhou, isso sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a ganhadora do episódio estava incorreta. Sinceramente, não. Eu não fiquei surpreso com a minha vitória dentro do episódio 3. Sinceramente, eu achei super merecido. Achei merecido, embora uma certa Queen não ache, né? Embora todas temos problemas para poder fazer a entrega dos looks e tal, mesmo a gente avisando em relação à questão de precisar de um pouquinho mais de tempo, o look acabou sendo entregue com um certo nível de atraso, embora eu tenha comunicado antes, né? Então, tipo, não era algo surreal, mas... E como eu já falei em outro tópico também, eu acredito que seja um dos looks mais bonitos do que eu já fiz até hoje, e ter vencido com ele foi incrível. Não tenho muitas palavras para dizer sobre essa sensação, mas eu não fiquei surpreso, não. Na verdade, quando eu terminei o look, eu já estava esperando que eu pudesse ganhar, e eu ganhei. E isso é isso, eu fiquei muito feliz. Sendo menos amarga e sendo mais grata por tudo. Eu acho que fazia muito tempo que eu não desenhava. Muito tempo mesmo. E desde o meu primeiro look até o meu último look, eu evolui muito. Eu acho que eu aprendi melhores traços, melhores esfumados, melhores iluminações. Eu fui ver outros artistas também que desenham para ver se eu conseguia melhorar o meu traço da melhor forma possível. E isso se reflete aí. Se reflete que eu ouvi as críticas dos jurados, me senti muito incomodado que as críticas dos outros sempre eram: nossa, você tá melhorando, você tá melhorando. E eu era sempre: tem como você fazer isso? Você pode fazer isso? Mas graças a essas críticas me ajudou muito a melhorar a qualidade do meu desenho. E é isso, eu acho que eu me coloquei num lugar onde eu estava apto a receber críticas diferentes das outras candidatas, e é por isso que os jurados às vezes pegavam um pouquinho mais pesados comigo, mas isso melhorou muito a qualidade dos meus desenhos. Então, sim, eu agradeço por tudo. Bom, assim, por incrível que pareça, eu não fiquei surpreso. Porque eu já esperava. Não é que eu esperava, né? Não, assim, depois de ver os looks, aí eu disse, certo, eu acho que eu não vou ganhar e também não acho que eu vou ficar ali no high, porque tem muito look bom. Então, depois de ver o look, eu realmente esperava um pouco ali, tá no bottom mesmo. E por ter eliminado a Robeca, eu me senti, tipo, como se eu estivesse eliminando uma pessoa muito próxima a mim, né? E isso é muito triste porque a gente se aproximou muito durante o período de fazer o desafio mesmo. E aí pra mim foi triste, mas eu segui na competição, né? Lutando ali por um lugarzinho, né? No high. E pra mim foi muito bom. Não foi bom ter eliminado ela, não foi, e deixou um gosto amargo a eliminação dela, principalmente porque eu que eliminei, né, aí ficou um gosto assim, meio amargo, mas
o reality, né? Infelizmente é isso. E foi muito triste, assim, a eliminação dela, mas continuei aí pra também deixar ela orgulhosa, né? Agora falando mais de coisa boa, depois de uma situação bem chata, e a gente vai falar de uma situação bem interessante que foi a revelação da categoria do capítulo 3, que foi TV Manchete, que foi bem inesperado, que muitas de vocês não esperavam poder fazer, e o engraçado é que algumas de vocês queriam que fosse um ball, que fosse vários looks sendo apresentados, porém a gente apresentou o nosso primeiro makeover da temporada. Mas o que vocês acharam de justamente ter esse sentimento de nostalgia dos clássicos, de novelas, é, de animes, de coisas que vocês poderiam, que vocês lembravam e tudo mais? O que eu quero saber, o que vocês sentiram no capítulo 4? Assim que foi anunciado o episódio da TV Manchete, eu fiquei muito animado, porque até então ali tinha sido um dos meus temas favoritos, né? Sobre a TV Manchete. E eu não estava esperando que eu ia tão mal. Não é como se eu tivesse ido exatamente muito, muito mal, mas eu fui com a cabeça em um lugar, acabei parando em outra, acabei jogando referências que os jurados não entenderam tanto. E eu simplesmente achei justa a minha posição naquele episódio em si. Foi um episódio bem difícil de fazer. Eu tive problemas para entender o conceito dele depois de um certo momento. Mas segui em frente, fiquei de pé, não desisti. Sempre com a cabeça erguida, inclusive. Então, agora eu tô aqui. Então é isso que mais importa. Ai, eu amei. Eu posso dizer que foi um dos desafios que eu mais me diverti fazendo. Primeiro, que eu tive a ideia de fazer um desenho animado, principalmente pelo fato de que eu não sou muito ligado a jornal e a novela. Eu não sou muito ligado a isso. E as únicas novelas que eu sou ligado são novelas, tipo, infantis, porque fizeram parte da minha infância, principalmente, tipo assim, Carrossel, Chiquititas, é... Podia estar falando isso, os direitos autorais vão pra onde? Mas já tá falado. E eu achei muito bom, não vou mentir. Quando eu recebi o tema, né? Tipo, a Mais TV Manchete, eu fui pesquisar desenho, dessas coisas. Porque é o que tá mais no meu universo, como Paper Drag nas minhas referências, essas coisas. E daí, pra mim, eu achei um capítulo ótimo. Ficar no high também foi ótimo de novo, né? E Rony e Venom fizeram história, tá? Então, justamente, aquele episódio eu achei incrível. Eu confesso que se tivesse sido um ball com vários. Ai, eu ia amar fazer cada programa da TV Manchete. Porque, tipo assim, eu não assisti a TV Manchete. Mas a maioria dos programas que eram exibidos na TV Manchete, eu assisti depois. Tipo, eu também era apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Amo. Quando eu vi que a DJ Mila fez, eu fiquei, oh meu Deus! Não, foi a DJ Mila? Não foi a DJ Mila, não. Foi a Tula. Quando eu vi que a Tula fez, eu fiquei, ai, que belíssima, meu Deus do céu. Então, eu gostei bastante do episódio e gostei ainda mais que fui a primeira campeã do makeover. De primeiro bottom pra ganhadora do makeover. Ai, eu amei. Eu amei, amei, amei. Só complementando a pergunta da TV Manchete, eu tava confiante do meu look na época, porque eu sei que eu fiz uma coisa boa, mas na época, como meu celular tinha ido de arrasta, tava todo aquele caos de eu conversando pelo celular do meu avô, por um pouco, eu achei que eu não ia conseguir entregar a tempo. E aí, o celular do meu avô funciona diferente, os arquivos, o Ibispaint. Então, alguns detalhes eu não consegui fazer perfeito igual geralmente eu faço no meu. Porque a Vicky tem um esfumado diferente. Eu gosto de trazer alguma coisa diferente nela, mas no celular do meu avô, as coisas eram muito limitadas. Então eu não consegui fazer tanto, mas quando eu descobri que eu venci, nossa, eu morri de felicidade. Bom, eu queria ouvir de vocês, principalmente, que da nossa Canticulture,
A Kanti, né, ela fez história sendo a primeira Queen a ganhar um desafio no Carnavalha. E no capítulo da TV Manchete, infelizmente, ela nos deixou. Ela perdeu, infelizmente, o capítulo 4. E eu quero saber o que vocês acharam da eliminação dela. Você quer muito me ouvir falando mal dos outros. Muito merecido, achei bem feito pra ela ter sido eliminada. O look dela, o vestido, era muito bonito, mas a parceira dela não tinha nada a ver com o episódio. Parecia que ela fez um look muito bom pra ela, o resto pro resto. Mas principalmente por ela ter demorado muito mais que as outras. Ter falado ainda que esqueceu de fazer o look, de entregar, de isso, daquilo. Mereceu muito ser eliminada. Fiquei puto que eu fiquei salvo. De todos os episódios, sempre teve 2 highs. E nesse episódio eu fiquei salvo. Achei paia demais isso. Mas o desafio foi muito legal. Gostei das críticas referente às minhas poses. Achei que válido que minhas poses sempre são muito paradas e muito simétricas um lado do outro. Mas é assim que eu desenho. Beijo da Anitta pra vocês. Mas concordo com as críticas. Se eu tô na competição não é pra ser julgado. Mas eu amei que ela foi eliminada. Eu comemorei aqui em casa. E ela ter ido pro bórum junto com a Mila, pra mim foi a cereja no bolo. Nossa, foi incrível. Foi incrível. E a Victor mereceu. Eu tava até conversando isso com a Honey. Eu acho que é o win mais incontestável da temporada inteira. Eu não tava esperando que a Conte Couture também fosse eliminada nesse ponto do jogo. Eu tava muito esperançoso que ela fosse passar. Ela foi uma Queen assim que eu consegui ter um certo nível de amizade até que bom. Ela é uma Queen muito talentosa. Ela teve uma evolução muito boa desde o primeiro episódio. E fiquei muito surpreso com ela ter saído ali. Então, torço muito por ela quando algum dia ela for continuar nas races, continuar competindo. Então, eu sempre espero muita sorte para ela, muita criatividade, como ela já tem, e que ela siga em frente. Ai, assim, foi triste, né? Foi muito triste, mas todas passaram por essa sensação. Ainda bem que não foi só eu. Mas é muito triste, sabe? Você. Não é que seja triste, mas tipo, deixa aquele gostinho. Nossa, será que eu vou ser eliminado? Pega num ponto de que, tipo assim, você acaba tentando, começando a se duvidar do que você tá fazendo e querendo ser cada vez melhor e melhor e melhor. E aí você vai melhorando, né? Porque as críticas estão justamente aí pra isso, né? Pra você cada dia mais tá melhorando e melhorando, mas estar na zona de perigo realmente não é uma sensação que eu desejo pra ninguém, porque é uma sensação péssima. Uma coisa que foi bem séria foi o capítulo 5, que foi o A Mais Martírio. Muitas de vocês, obviamente, estavam bem desconfortáveis para fazer esse desafio. Porém, muitas disseram também que foi uma possível terapia, né? Já que vocês estavam colocando seus demônios internos para fora e se libertando disso. E eu quero ouvir de vocês também. O que vocês sentiram justamente revisitando os seus problemas e conseguindo colocar eles em frente numa batalha emocional ali? O que vocês têm a dizer? As ideias da minha cabeça ficaram muito mais sentimentais do que a que eu criei. Eu acho que foi a que eu consegui trabalhar melhor o meu emocional. Então, sinceramente, eu senti alívio depois que eu finalizei o look. Parece que saiu um peso. Nossa, que ironia, né? Parece que é um peso das minhas costas. Olha que besta. E o look, eu acho que eu entreguei muito dedicação. Eu acho que foi o look mais demorado que eu fiz. Eu fiquei naquele bodysuit, acho que uns 3 dias pra fazer ele. E valeu a pena cada detalhe que eu fiz. Pena que o resultado não foi o que eu esperava. O episódio teve um tema muito pesado, foi complicado para mim poder fazer aquele look e espero não precisar fazer mais nada relacionado àquilo. Foi um episódio que eu gostei muito, embora tenha tido todo esse peso emocional. Foi um episódio que, no final das contas, foi muito aconchegante, porque ele foi um literal desabafo. Não tenho palavras para definir o episódio além de uma grande terapia em grupo, porque compartilhar aquilo, escutar as dores das outras competidoras,
acabou me aproximando um pouco mais delas. Então, acabou que foi uma experiência muito única. Eu gostei muito desse episódio. Bom, assim, sobre o Luke do capítulo 5, ele realmente foi um capítulo bem pesado, né? Principalmente pela categoria. Bom, pra mim, fazer o Luke foi uma parte especial da jornada pelo A Mais Carnavalha, né? Que eu passei. E foi ótimo, essa jornada que eu tive. E fazer esse Luke como uma chave, né? Pra realmente fechar a jornada. Não fechar a jornada completa, porque ainda tem isso, né? Da reunião, como vocês podem ver. E a final, né? Porém, fazer o look de competição mesmo, tipo assim, como se eu estou competindo, ser esse foi muito especial pra mim, principalmente pelo fato de que ele realmente expressa coisas que eu tinha medo, ainda tenho hoje, né? Mas que eu consegui botar num look e dizer pras pessoas que, tipo assim, seja quem você é, sabe? Eu sei que muitas pessoas já falam isso, né? E falar não vai resolver nada. Porém, o meu conselho é esse, sabe? Seja quem você é, não esconda. Não tente agradar os outros. Se você é uma pessoa, mais tímida, seja tímida. Não fique querendo, seja tímida. Se você é uma pessoa mais alegre, divertida, seja alegre e divertida. Não fique querendo se encaixar em bolhas que claramente aquela bolha não tá te fazendo bem, entendeu? Então era essa a minha mensagem com o Luke. Nossa, assim, aquele episódio me tocou de uma maneira diferente. Foi uma mistura de emoções naquele tempo. Eu nem pude gravar áudio na época porque, enfim, eu não tava conseguindo primeiro falar verbalmente sobre aquelas coisas, mas também não podia falar perto de familiares, porque, como eu disse, né, eu não era, não sou, na verdade, assumido por ninguém ainda, mas hoje eu consegui um tempinho para gravar, pelo menos falar um pouco do episódio e fazer aquele desenho mexeu tanto comigo que eu acho que eu nunca chorei tanto fazendo um desenho. Porque a cada traço que eu fazia, vinha uma memória que meio que machuca, mas ao mesmo tempo conforta, sabe? Machuca, mas cicatriza rápido para poder fazer o look, porque eu falei na descrição que eu queria mostrar que pessoas não consideradas, né, padrões, pessoas negras, pessoas neurodivergentes, pessoas LGBT, IAPN+, enfim, elas podem se sentir excluídas, mas que elas possam se encontrar em alguma coisa, como eu me encontrei na minha paper drag, né? Porque, infelizmente, sim, eu ainda não vivo do jeito que eu quero no mundo real, não me visto como eu gostaria de me vestir no mundo real, não sou quem eu gostaria de ser no mundo real, mas pelo menos na minha paper eu consigo ser tudo aquilo que o mundo real tirou de mim. Eu consigo trazer na Vic tudo aquilo que eu gostaria de realmente ser, sabe? Então, aquele episódio foi muito marcante pra mim e eu afirmo com todas as palavras que foi o melhor look que eu já fiz na minha vida. Eu sei que é um vestido sereia clássico, mas pesa muito o conceito pra mim. E eu quero falar com cada uma de vocês, né? O que vocês acharam da sua experiência em geral no show, sobre a sua trajetória até aqui no capítulo 5. E o que vocês sentiram justamente com a eliminação da Honeybee? Porque, Honey, você foi eliminada no capítulo 5 do A Mais Martírio, 1 centímetro perto da porta da final, mas infelizmente não conseguiu entrar. E eu quero justamente saber da opinião de vocês sobre a sua experiência. No que vocês aprenderam, no que vocês sentiram e toda a sua experiência em geral. Podem falar. Bom, e daí a gente chega, né, na eliminação do The Face of the Season, The Expressions of the Season, Yes, Honey. Eu achei a jornada incrível, não vou mentir. E
Pra mim foi muito importante. Eu chegar no top 4 demonstra que eu tinha capacidade, sabe? Demonstra que eu realmente tive capacidade de enfrentar todos os desafios e que mesmo ficando no bottom, que só foi só uma vez, eu consegui, né, me erguer, consegui ali 2 raios, graças a Deus. Nenhum win, porém, amores, se não foi agora, é pra ser no All Stars, tá? E ela vai voltar assim, com um rostão, porque um rosto é um rosto. E pra mim foi muito especial, tá? Amei participar, amei o programa, desde a promo, na verdade, assim, me senti muito lisonjeado por ser convidado, né, pra participar, tipo, foi muito bom, sinal de que vocês realmente acreditavam no meu trabalho, né, acreditavam no que eu fazia, e chegar no top 4 pra mim foi uma coisa bem marcante, tá? Não ganhei a temporada, como eu já disse, porém, se eu não ganhei agora, o All Stars tá aí, e é lá que eu vou ganhar, tá? E pra mim foi muito bom. Muito obrigada por toda a experiência que vocês me deram, sabe? Foi incrível. Vou ser totalmente sincero com a minha experiência total do show. Foi muito divertido, eu adorei fazer os episódios, os desafios, voltei a desenhar uma coisa que fazia muito tempo que eu não desenhava, mas em questão aos jurados, em questão às críticas, acho que eu não tava tão bem não pra receber elas. E principalmente, um monte de mulher feia ganhando. Ai, brincadeira. Mas é isso, eu acho que a experiência foi válida, foi legal, foi divertido, mas ai, desgastou muito da minha vontade, porque, nossa, o tanto que eu briguei nessa temporada, ai, botei dedo na cara de um monte de queen feia, chata, irritante. E faria de novo? Com toda certeza, eu amo participar disso. É isso, então. E eu fiquei ainda mais feliz, né? Porque eu passei, fui para a grande final e realmente muito feliz mesmo de finalmente ter meu trabalho bem reconhecido, sabe? Porque infelizmente o mundo paper ele tem uma área muito tóxica, com bastante cota, sabe? Mas eu gostei de ver que o Carnavalia ele, além de ter toda a coisa cultural brasileira, ele teve um julgamento muito justo. Tanto a Roche como o Renan, enfim, sempre foi um querido, os jurados, eles sempre trouxeram pontos que às vezes eram uma crítica, mas era uma crítica que realmente fazia sentido. Não era tirado do além só para poder cotar alguém. Não, foi tudo muito justo, tudo muito correto. E eu acho que isso é uma das coisas que mais chama atenção hoje em dia. É justiça, porque nos próprios programas hoje em dia, como o RuPaul's Drag Race, é tudo muito cotado, é tudo muito padronizado, você sempre já vai saber o resultado. E no Carnavalia, não. Foi tudo muito baseado realmente no talento e na entrega do episódio. Como, por exemplo, a Baby, que, né? Enfim, mas é isso. Beijos. A experiência de participar do A Mais Carnavalha foi uma das melhores que eu já tive em competição. Foi uma race que eu consegui me adaptar bem, que eu consegui ir bem nos desafios. Todos os desafios foram muito criativos. As participantes também são muito legais. Foi uma temporada muito boa. Incrível, na verdade. Eu gostei muito de ter participado. Agora que eu tô na final, assim, eu vou dizer que eu tô mais feliz ainda. Então, é o que eu tenho a dizer. Foi uma experiência incrível, não tenho nada a reclamar do show. E vamos pra frente, né? Agora estamos na final e agora a esperança é vencer. Obrigado, Carnavalhas, por toda a sinceridade, por tudo o que vocês disseram aqui, por tudo que vocês justamente contaram, que foi bastante divertido, e por todos os momentos que vocês entregaram aqui na temporada, vai ser lembrado para todo o sempre aqui no nosso show. E lembrando, as votações estão abertas para as queens para a Miss Simpatia da temporada. E vai ter uma votação aberta para as pessoas afora que assistem a gente, para poder votar na favorita dos fãs, que seria a mais simpatia e a mais favorita. E também o a mais oculta, por ter o melhor look não exibido aqui da temporada, e o
a mais oculta vai ser exibido mais tarde e vocês poderão votar na sua Queen favorita, de quem teve o melhor look não exibido, e fica a critério de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a gente. Muito obrigado por vocês terem seguido com a gente até aqui. E vejo vocês todos até a final. E vocês estão preparados? Quem vai ganhar? Será Tula? Será Mila? Ou será Victor? Só o tempo dirá. Ou melhor ainda, só na final será dito. Estão preparadas? Porque eu estou preparado. E que vença a mais carnavalha.